O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isto, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos apóstolos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. O que é a ressurreição? O que significa crer na ressurreição? Crer hoje na ressurreição, o que molda, modifica na minha existência, no meu dia a dia, algo que aconteceu há 2000 anos, o que isso provoca na minha vida? Ressurreição é acreditar que Jesus realmente está vivo. Será que é só isto? Como posso ser testemunha de uma coisa que eu não vi? Perguntas simples, pertinentes e que merecem ser respondidas. Porque aqui, meus irmãos, se encontra a essência da vida cristã, a ressurreição. Só que é muito pouco explorado. Ainda nós temos que meditar e refletir e viver ainda mais essa ressurreição, esse acontecimento. Porque não é algo que ficou há 2000 anos atrás, pelo contrário, se repete hoje. A ressurreição na vida dos apóstolos da igreja foi crucial, tamanho, que a vida deles mudou, antes e depois dela. A igreja nasce da ressurreição e de Pentecostes. A pregação dos apóstolos, depois de experimentar e testemunhar a ressurreição, a pregação deles foi o quê? Simplesmente proclamar. É o que nós chamamos de querigma. O que é o querigma? Querigma é o anúncio,
Que anúncio é esse? Primeira leitura que ouvimos hoje. Pedro, cheio da verdade, proclamando: vocês mataram Cristo. Só que ele morreu e ressuscitou. Vocês eram ignorantes, não sabiam o que estavam fazendo, mas Deus o ressuscitou, e eu sou testemunha. Eu vi com os meus olhos que ele está vivo. Este era o conteúdo da pregação dos apóstolos. E por onde eles falavam disto, as pessoas mudavam, se convertiam. Pedro não tinha um tecladozinho tocando de fundo, não tinha uma bateria, não tinha nada. Era simplesmente a força do testemunho dele, que era capaz de transformar pessoas. Como nós hoje, 2000 anos depois, podemos também testemunhar e ter essa mesma força de Pedro. É o que eu vou tentar, em poucos momentos, mostrar para vocês. Amados irmãos, o que é a ressurreição? A ressurreição, vimos algo chocante. Primeiro, os apóstolos participaram, presenciaram o grande trauma, o choque, o assassinato de Jesus Cristo. É bonito ver o crucifixo hoje, mas aqui é fruto de um assassinato. Ele foi assassinado da pior forma possível. Os apóstolos viram, presenciaram, enterraram o seu corpo, viram que estava gelado, frio, todo flagelado. 3 dias depois, esse homem aparece. Só que a forma que ele aparece nos mostra o quê? Algumas coisas. Como é que será o depois da morte? Será que a gente vai se reconhecer? Será que a gente vai ser marido e mulher lá também? Misericórdia, pensou? A eternidade, já pensou? Já não basta aqui na terra, ficar a eternidade. Isso é o céu ou isso é o inferno? Para alguns pode ser o céu, para outros misericórdia. Eu fiz juramento até que a morte o separe, hein, padre? O meu juramento foi até a morte. Amados irmãos, não podemos levar as nossas categorias terrenas para as categorias celestes. A ressurreição de Cristo nos mostra, agora eu vou filosofar. A ressurreição é uma continuidade descontínua na nossa vida. Nós continuamos, mas ao mesmo tempo não somos os mesmos. Todas as aparições de Jesus, ninguém o reconheceu. Maria Madalena não reconheceu, os discípulos de Emaús não o reconheceram, os apóstolos não reconheceram, acharam que era um fantasma. Eles custaram acreditar que era ele, porque estava diferente. Mas Jesus não perdeu a sua essência. Ele continuou sendo o mesmo, mas diferente. Ele tem corpo, mas não é o nosso corpo aqui da terra. É um outro corpo. Ele toca, pode tocar, pode se chegar perto. É uma materialidade diferenciada. E isto, o que importa, nós sabemos. Tudo. O depois, após a morte, é o que melhor teremos em nossa existência. O melhor de nós, o melhor do ser humano, vem a partir da morte. O melhor de nós ali aparece. É como uma pessoa, meus irmãos, que se, por exemplo, ela andava assim, e de repente ela converte, ela muda. A conversão provoca na pessoa uma mudança, lógico. E as pessoas que estão próximo dela vão dizer: é você mesmo? É você mesmo? 2 vezes hoje? Que mudança! Que mudança! Não era assim. Você era diferente. Você fazia isto e agora você está, sei lá, tem algo diferente. Parece que não é você. A conversão provoca em nós uma mudança, e que às vezes as pessoas que estão próximas de nós também não nos reconhecem. Mas o que
para nós, o que acontece àquele que crê e àquele que não crê? O que muda em crer na ressurreição? Sabemos que a partir de Adão e Eva, entrou no mundo a morte. Era o último inimigo a ser vencido e o mais temido. Meus irmãos, quando os apóstolos viram e contemplaram a paixão, e depois viram e testemunharam que ele está vivo, para que eu vou temer a morte? Se eu tinha medo de morrer, porque no tempo da Bíblia, dos apóstolos, eles acreditavam que os mortos ficavam no Hades, na mansão dos mortos. Se ele me diz que ele é o meu mestre, que a morte não é o fim da minha vida, mas que existe uma continuidade descontínua, o que eu vou temer? Pedro então, cheio de si, começa a dizer, você está errado. E começa então, não a acusar, mas começa a querer salvar outras pessoas. Fazer com que as outras pessoas também acreditem que a morte não é o fim. O que muda em mim? Os que creem na ressurreição vivem diferente dos que não creem na ressurreição. Os que não creem na ressurreição vivem agarrados e apegados a este mundo. Acham que o prazer do mundo é o que esgota a sua vida. Vivem agarrados, e aí nós vemos, vive uma mentira, a liturgia falava de hoje. Aqueles que dizem que amam a Deus, mas não guardam os mandamentos, são mentirosos. Vivem agarrados, nós temos visto aí, nas nossas reportagens e por aí afora, no nosso Brasil, quanta corrupção, quanta lavagem de dinheiro, quanta desvio público, e quanta corrupção em todos os níveis. São pessoas que estão agarradas ao mundo terreno, elas não acreditam na ressurreição, não acreditam, porque se acreditasse na ressurreição, elas acreditariam que suas vidas seriam diferentes e não ficariam agarradas a estas coisas. Se eu acreditasse na ressurreição, aquilo que é temporal, aquilo que é agora secular, momentâneo, eu sei que isso é passageiro. Que o mais importante e o melhor de mim se dá através da minha morte. O melhor que eu posso viver, o prazer mais gostoso que posso ter, o melhor de mim se dará o quê? Na morte. Até porque entrar no céu com a cara que você tem, ninguém merece, né? Não tem. Jesus, quando mostrou, disse para eles, sou eu mesmo. O que ele falou? Olha para a minha cara. Ele disse, olha para os sinais, olha os sinais, olha as chagas, não olha para o meu rosto, olha para os sinais, olha, percebam os sinais, e você vai me ver e reconhecer, perceba o sinal, sinal vem a palavra sacramento, perceba o sinal, e você vai me ver, só que vai me ver não com os olhos humanos como nós imaginamos, você vai me ver diferente, vai me ver com outros olhos, e não é um fantasma, não é uma ilusão, não é um emocional, simplesmente da minha vida, que ali, no momento de êxtase, eu fiz uma experiência qualquer, não, é algo palpável, tocável, que se pode ali tocar no próprio Deus. Quem crê na ressurreição, vive diferente daquele que não crê na ressurreição. Por isso é importante ainda hoje falar sobre ela. Porque tem muita gente, católico, cristão, que vivem agarrado às coisas da terra e com medo de morrer. Medo da morte. Falar de morte com ela, misericórdia, ela arrepia de cima e embaixo. Não fala de morte, eu tenho medo. E aí bate na madeira, 1, 2, 3, mangalou 3 vezes. Que nem sei o que é mangalô, gente, 3 vezes ainda por cima, de madeira. O que a madeira tem a ver com isso? Amados irmãos, a morte é aquela que vai provocar em mim o melhor de mim. Somente através da morte eu posso ressuscitar. E qual é o primeiro fruto da ressurreição? Qual é o primeiro fruto da ressurreição?
O que Jesus disse aos apóstolos quando lá chegou? Deu para eles o quê? Cola, gente, só colar, está na liturgia. A paz. Jesus, a primeira coisa que falou aos apóstolos: a paz esteja convosco. Como eu consigo a paz? Quando eu ressuscitar. Quando eu ressuscito? Quando eu morro. Poxa, então só vou ter paz só no céu? Não. A morte física é a nossa plenitude. Mas eu posso viver este céu já aqui na terra, morrendo para mim mesmo. Meus irmãos, nós temos desejos, instintos, vontades, todos nós temos, vivemos isto. Quando eu aprendo a morrer da minha vontade, começa o quê? A nascer uma nova pessoa em mim. E o que vem como consequência? A paz. Temos que aprender a morrer. Vou ser concreto. Exemplos. Você está em casa, o dia inteiro trabalhando, chegou em casa cansado, e aí ou a mulher, ou o homem, ou o filho, ou o pai, que não sei o quê, começa a buzinar no seu ouvido, começa a reclamar no seu ouvido: ah, que não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo, e dá vontade de sair gritando, chutando um pau com a barraca, sair xingando. Aí naquela hora você vai: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Respira fundo, morre. Vai nascer o que no seu coração? Paz. Você está no trânsito, está atrasado, tem protesto na ponte, acidente na ponte, dá vontade de sair xingando o governo, o mundo inteiro, e naquela hora você: Ave Maria, cheia de graça. Você aprende a morrer da tua vontade. Quando você aprende a morrer do pior que existe em você, nasce aquilo que é melhor em você. Não é o que nós dizemos quando não quer? Dois não brigam. Quando não quer, dois não brigam. Quando eu aprendo, quando vem lá pessoas com 5 flechas em cima de mim, pedras em cima, brigando, reclamando, e tudo, o patrão dentro de casa, no relacionamento, eu aprendo o quê? A me guardar, a morrer, a silenciar. Ele, na cruz, o que ele fez? O que ele falou? Nada. Nada. Só ali pediu o quê? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Amado irmão, se você quer ter paz no coração, você precisa ressuscitar. E para ressuscitar, você precisa morrer. Enquanto eu não aprender a morrer para mim mesmo, de minhas vontades, a pessoa está lá, me feriu, me traiu, eu tenho que aprender a morrer da minha revanche, da minha vingança. Eu tenho que aprender a morrer da minha falta de perdão e de amor. Se não houver isto, não tem paz. Não adianta, gente. Paz não é simplesmente bandeirinha gritando paz, paz, paz. Mas se dentro de mim eu vivo uma guerra sem fim, eu vivo uma crise de conflitos cada vez maiores, eu não consigo me relacionar com o outro, eu não consigo ver a cara do outro, eu quero atravessar a rua porque não quero encontrar com ele, eu não quero ir na festa da família porque vai estar lá a fulana, e aí eu fico fugindo. Você está em guerra, e enquanto em guerra tiver, não terá paz no seu coração. Para ter paz é preciso morrer de minha vontade. Não é isso que São Francisco diz? Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Isto é ressurreição, meus irmãos. Quando eu descubro isto, amados, eu passo a testemunhar que Ele está vivo hoje. Eu não vou contar uma historinha que Pedro viveu lá atrás, que os apóstolos viveram lá atrás. Eu vou dizer que eu vi o Senhor, porque eu morri com Ele e nele eu ressuscitei. Eu vi o Senhor, eu toquei nele, porque Ele me deu vida nova. Eu não o vi com os meus olhos, não vi a sua face, mas eu vi as suas chagas, eu vi os seus sinais, eu vi que é através dessas chagas que eu vou encontrá-lo.
toca nas minhas chagas, toca nela, não tenha medo de enfrentá-la. É tocando nas chagas, é assumindo as chagas, que eu vou ver o Senhor e ressuscitar. Meu irmão, eu não estou falando filosofia aqui, estou falando de vida concreta. Existe um modo, aqueles que creem na ressurreição vivem de uma forma, os que não creem vivem de outra. A vida é importante, vivo aqui plenamente, mas eu prefiro fazer experiências de morte para ter a vida em plena. É isto. É isso que o Senhor nos pede. Peçamos nessa Eucaristia esta graça de saber morrer, para que possamos ressuscitar, e ressuscitando tenhamos paz no nosso coração. É só se perguntar: você vive em paz? Eu digo, eu tenho, lógico, tem muitos problemas, trabalho, mas eu tenho tanta paz no coração, gente. Eu fico me perguntando, como é que as pessoas encontram tantos problemas, vivem em tantas picuinhas? A graça, eu consigo passar pelos problemas, dificuldades, lógico, a gente perde a estribeira, tal, mas eu supero com tanta facilidade. Por quê? Não porque eu estou fazendo propaganda de mim mesmo, eu estou fazendo propaganda da experiência de Cristo em mim. Porque quanto mais eu não paro nas coisas e começo a passar as páginas, virar as páginas, é uma paz serena, tranquila. Eu posso estar vendo o mundo caindo aqui do meu lado, eu estou em paz. Isso é a paz que o Senhor nos dá. Espero que você possa ressuscitar. E essa ressurreição nos dá o perdão dos pecados. Isto que é Páscoa. Que você aprenda a morrer, para que você possa ter a paz tão desejada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.